brilho das semijoias, a gente começa o Espaço de Arte Selga de hoje e com muito mais novidade para você. Confira. Aprenda a fazer um porta-panetone com a técnica do scrapbook. Márcia Selga apresenta diversas opções para presentear neste fim de ano. E tem ainda a vitrine Selga de Natal. Bom, já deu para perceber qual é o tema da nossa matéria especial de artesanato hoje, né? Pela facilitadora que está aqui do meu lado, a Daniele, facilitadora de scrapbooking, né? Ela também é instrutora da Toque Crie. E trouxe essa peça linda aqui, um porta-panetone de scrapbook. Hoje ela está trazendo MDF, com decupagem e até pintura, né? Vai entrar um pouquinho de pintura aqui, né, Dani? A gente vai misturar um pouco, a gente vai fazer um scrap decor na caixa de panetone, né? Vamos usar alguns materiais do scrap e da decupagem também. Para mostrar que é possível misturar as técnicas, né? Enriquece a peça também, né? O trabalho, fica bem bonito. Scrap não é só papel, então, né? Você pode usar o papel junto, combinado com outras técnicas, né? Aqui o interessante é esse detalhe da tampa. É o efeito, que é o efeito da neve do Natal da América do Norte, não do nosso Natal. Né? Mas ele dá um efeito bem interessante. Você vai usar um material próprio, né, para isso aqui. Isso, para dar o efeito de puff. É uma tinta, né, que ela expande com calor. E dá esse efeito bem bacana. E ela é toda revestida com papel de scrap. Toda. Ela é uma caixa rápida de fazer. E fica bonita, uma caixa simples, rápida, né, que a gente faz em pouco tempo. E fica um efeito bem bonito pela mistura de papéis, de adesivos, que enriquece o trabalho e fica bem bacana para poder presentear com o panetone dentro, né? De preferência, não a caixa vazia. Agora, a pintura entra dentro dela aqui, né, na parte interna dela. Dentro e antes da gente colocar o papel também. A gente precisa fazer uma pintura. Agora, então, você acompanha a lista de materiais para a gente começar a fazer o passo a passo. Porta-panetone de MDF. Pincéis para tinta e cola. Tinta Acripuff. Natur Colors branca. Tinta fosca para artesanato vermelho escarlate. Laca acrílica. Verniz geral. Cola para scrapbooking, tinta Natur Colors branca, soprador, dobradeira, tesoura, régua e lápis, lixa número 220, papel para decupagem, papéis para scrapbook e adesivos para decoração. Dani, agora sim você já pode começar. Você já trouxe a caixa pintada, queimada, né? Isso. Aí aqui, né, eu usei a tinta branca da Acrylex para poder dar esse fundo. Que eu vou fazer a mesma coisa na tampa. E a parte interna dela também já foi pintada para poder adiantar, né, com a tinta fosca vermelho escarlate. Aí aqui, né, com o pincel sempre de pelo macio para a pintura não ficar muito marcada, né? Isso é interessante. A gente vai passar, né, a tinta branca em toda a peça, porque tem que ter esse fundo, senão quando a gente cola o papel, muita gente não passa, Karina, esse fundo. Só que o que acontece? Com o tempo, como é papel colado, ele vai soltando as beiradinhas, as bordas, porque precisa selar a madeira antes, para depois passar a cola e depois colar. Se você já entra direto a cola no MDF, ele chupa. O MDF ele puxa chupa a cola. Isso, aí vai colar naquele momento, mas depois ele vai começar a levantar. E vai ficar parecendo aquele MDF cru. Isso. Então, aí é sempre importante, né, a gente passar essa queima que fala. Pintando primeiro, dando uma demão de tinta, sempre a cola vai aderir melhor. Vai aderir melhor, porque a gente vai fechar os poros da madeira, né? Aí que ela com 5, 10 minutinhos ela vai secar. Se a pessoa quiser agilizar, ou soprador ou secador de cabelo, né? Aí aqui, olha, já sequei a peça, né? Tá toda coberta com branco. Depois dessa etapa, a gente vai partir para lixar. Eu vou usar a lixa 220 de madeira e vou lixar minha peça toda.
Depois da minha peça toda lixada, né, eu vou pegar o meu papel de decopagem que eu escolhi, né, no tema natalino. E vou posicionar ele na tampa. Vou ver se ele for maior, né, aí eu vou ter que tirar uma borda, ou eu marco, depois eu tiro com a lixa ou com o estilete. Aqui, para colar esse papel, eu vou usar a cola de scrapbooking. Por ela ser uma cola mais grossa, a gente tem que esticar mais para o papel não enrugar. E usa o pincel também. Aí aqui eu já vou usar um pincel de pelo mais grosso, mais grosseiro, para poder espalhar bem a cola. Aí aqui, olha, estiquei bem. Gente, lembrando que os pincéis, toda essa linha de pincéis da Condo você encontra aqui na Cel. O pincel do cabo amarelo é o mais de cerdas mais duras. E o do cabo vermelho e do cabo rosa de cerdas mais macias. Aí aqui, Karina, posicionei meu papel, eu venho de dentro pra fora. Justamente pra poder tirar o ar. Uhum. Aí aqui agora eu já parto pra espátula pra tirar algum excesso que ficou de cola ou ar que deu. Uhum. Aí aqui já ficou bom. Agora eu vou secar mais um pouquinho pra poder tirar o excesso na lixa. Aí aqui agora pra tirar o excesso, ou eu vou na lixa, fazendo um movimento de cima para baixo, contra o papel, porque se eu vir assim eu posso arranhar ele. Então eu venho sempre, olha, de cima para baixo, para poder tirar o papel. Ou eu venho com a tesoura. Pronto, agora aqui a nossa decupagem na tampa já tá pronta, né? Agora, enquanto ela vai secando mais um pouquinho, a gente vai partir para decorar a parte de baixo, que é toda no papel de scrap. Agora só vai revestir. Isso, aí a gente escolhe os papéis que combinam com Lindo esse, hein? Com essa aplicação, com esse brilho, né? Só que a gente vai usar esse lado. Muito bonito. Ah, hoje você vai... Aí, como é que a gente faz? Eu dobrei ele no meio. E vou medir aqui quanto que tem a lateral do meu porta-panetone, que tem 16 centímetros. Vou marcar, né, o 16. A folha de scrap tem 30 por 30, Tem né? 30 por 30. Aí eu dobrei no meio, vai ficar 15 por 15. E aqui no 16. Eu deixei um pouquinho, uns 2, 3 milímetros a mais, que aí depois a gente tira na lixa ou na tesoura. E aqui agora eu corto ao meio. Pra eu botar aqui agora no meu porta-panetone, ele vai faltar. Sim. Só que se eu fosse colocar o papel de scrap, eu teria que usar um papel pra botar em cada lado, porque ele não ia dar na altura pra fazer 2 lados. Então aqui, como depois a gente vai fazer um efeito de papel rasgado, a gente vai cobrir esse pedaço que vai ficar aqui. Então ele vai ficar assim mesmo, vai sobrar essa pontinha. Isso, que depois a gente vai botar outro papel. Aqui também com cola de scrap. É uma forma de economizar também, né? É. Uma ótima dica, né? Aqui eu estico bem também. Sempre que usar cola, esticar bastante. Esticar bastante. Aqui agora eu já entro com a espátula. Bom, até agora tá tudo muito difícil. É bem simples, Karina. Aqui o que você tem que tomar cuidado é na composição dos papéis, o resto é basicamente a colagem, né? A queima da caixa, lixar certo para poder ficar um acabamento bonito. Aí quem já trabalha com MDF, com pintura de caixas, MDF já tem todos os truques aí, né? Já sabe direitinho como fazer. É só encaixar o papel de scrap, como você falou. Escolher, ter uma harmonia ali na escolha dos papéis, né? Aqui agora meus 2 lados já estão prontos. Eu vou fazer a mesma coisa no outro papel de scrap. Os 4 lados vão ser com a mesma estampa. Os 4 lados com a mesma estampa. A estampa diferente vai entrar nessa sobrinha, então. E depois para decorar com os adesivos. Então aqui agora eu vou continuar marcando meu papel, né? Dobrei ao meio, agora no 16. A mesma marcação que você fez para essas duas partes aqui. Isso. Repete. Repete o corte para poder terminar os 4 lados dele. Mesmo processo agora para colar também. Pouca cola, estica bem.
aqui agora, onde tiver sobra do papel, a gente vai tirar com a tesoura quando tiver um papel de um lado e papel de outro. Porque se a gente vem com a lixa aqui, a gente arranha o de baixo. Então, é sempre importante, quando tiver 2 papéis colados, a gente tirar o canto que sobrou com a tesoura. Agora, aqui em cima não, que a gente já pode entrar com a lixa, porque não tem problema de ter outro papel do outro lado de arranhar. Agora que meus 4 lados já estão prontos, eu vou cobrir essa parte aqui branca com a outra estampa de papel que eu escolhi, que vai ser essa listrada. Como aqui sobrou 2 centímetros, eu vou cortar 3 centímetros de altura para poder rasgar as bordinhas e dar aquele efeito meio de envelhecido. Então, eu vou cortar 4 pedaços de 16 por 3. Que é a largura de 16 e a altura de 3. Cada lado tem 16 de largura. Isso. E a altura E a 3 altura de centímetros para 3. ter uma sobrinha. Isso aí. Aí aqui eu posso cortar ou com a tesoura, né? Ou vai na base de corte com um estilete. Hoje você não tá usando base de corte, Não, né? hoje não, porque é pouca coisa, né? A gente vai na mão, mas é bom usar ela, que aí fica mais certo. Quem não tem muito costume de trabalhar assim com os cortes na tesoura. Principalmente quem vai usar o estilete. A base de corte é Isso. fundamental, né? Aí aqui agora cortei, né, já os 4. Eu vou rasgar a borda para dar um efeito meio de envelhecido, para não ficar aquela coisa retinha. Pode colocar reto também, mas eu gosto É para dar um estilo, pra, Isso. né? Deixar a peça estilosa, mais charmosa. Pronto, já forrei os 4 lados. Agora eu vou deixar a minha caixa aqui de lado e vou partir para a tampa para fazer o efeito do acripuff. O acripuff, ele é uma tinta própria para tecido, que você passa no tecido, depois você espera a secagem dela natural, vira do avesso, passa o ferro e ela expande. Só que aí no MDF, a gente passa ela e expande com o soprador, que aí ela vai pipocar, dando esse efeito de neve. E ela adere bem ao MDF? Adere super bem. Aí que agora, olha, a gente vai com o soprador. Fica bem em cima dela até ela ir pipocando. Ah, já tá pipocando, é rápido. Olha, gente, é muito... parece o emboss, né? Que a gente também aquece e ele cresce. Aqui, né, já fiz a minha parte do acripuff, só que mesmo secando com o soprador, ela não fica totalmente seca. Então, a gente tem que tomar cuidado, deixar mais ou menos umas 4 horas ele lá quietinho, sem esbarrar. E depois voltar para fazer a decoração ou deixar o acripuff no final de tudo. Eu gosto de fazer antes de pôr o adesivo, porque às vezes o soprador bate em cima e o adesivo vai levantando. Porque como é um jato de muito quente, ele pode levantar o adesivo. Aí eu gosto de fazer antes de botar a decoração. Agora aqui eu peguei essa barrinha, né, de adesivos, que eu vou botar nessa parte aqui, olha, onde sobrou o branco. Aí aqui onde sobrou o branco eu vou colocar a barrinha. Já é um adesivo de barrinha. Isso, é um adesivo com glitter de barra. E foi direitinho na sobra. Foi. Do outro lado. E aqui eu corto essas com a tesoura. E não joga fora. Não.
Volta lá para a tirinha do adesivo. Você vai arrumar um outro lugar depois para colocar ele. Não vai faltar. Bem prático, né, Karina? Muito prático, só colando. Colando papel, colando adesivo. Aqui eu vou entrar com outro adesivo de glitter também, que são os flocos de neve, que eu vou decorar as minhas laterais. Aí aqui eu vou botar na frente. Bem natalino, né? Esse floco de neve. E adesivo strass, para colocar no meio do floquinho ou para colocar em algum outro detalhe. Agora, né, para finalizar, depois dos adesivos, a gente tem que dar uma proteção para a caixa, né? Porque é papel, vai ficar em cima da mesa, vai ser manuseado, então a gente tem que colocar um verniz para não rasgar o papel. Como o papel de scrap, ele é mais grosso e tem uma textura diferente do papel de decopagem, quando a gente passa o verniz nele, ele chupa o verniz. Ou seja, ele vai manchar se a gente usar um verniz geral. Ele vai ficar todo manchado, vai ficar feio. Então, antes a gente tem que usar sempre um verniz à base de água para impermeabilizar o papel e depois usar o verniz geral. Então, ou a gente usa laca acrílica ou verniz acrílico, dá uma ou duas demãos, deixa secar e depois passa o verniz geral. E eu aproveito para dar mais uma dica aqui, que é a sobra, o que você pode fazer com a sobra do papel de scrap, né? A sobra, por causa da medida que a Dani usou na caixinha, sobrou essa tira aqui do papel de poá. Né? O outro lado é um papel dupla face, o outro lado é essa parte aqui, que tem um desenho lindo, uma aplicação de Natal. De repente, você pode usar aqui na tampa, em vez de usar o papel de decopagem, aproveitar o próprio desenho. Ou a minha dica é você transformar isso aqui no cartão de Natal. Então, uma dica para você reaproveitar também o material que sobrou da sua caixinha. Dani, obrigada. Né? Lembrando que, olha a diferença, 2 caixas iguais. E olha a composição que você fez nessa aqui, né, usando outro tipo de papel, um outro desenho aqui na tampa, né, um outro tipo de papel para decupagem, colou adesivos de botõezinhos. E aqui já é outra proposta, também de Natal, mas diferente, assim, com poá, com lista, outra composição que ela usou. Então, dá para inventar muita coisa, dá para fazer várias caixas dessas, né? Bem diferentes. Dá para a gente viajar e brincar bastante. Obrigada pela sua dica e volte, já está convidada a voltar com mais novidades do Scrapbook para 2013, ok? Com certeza. Feliz Natal para você. Para vocês também. A decoração de Natal da sua casa ou do seu local de trabalho pode ficar ainda mais bonita com os Papais Noéis e bonecos natalinos diferenciados que a Selga trouxe para o mercado capixaba. Eles são confeccionados em feltro, soft e pelúcia, dando charme e aconchego a qualquer ambiente. A inovação fica por conta das cores, que fogem aos tons tradicionais do Natal, e do design das peças, que inclui até os famosos cupcakes. E para decorar a árvore de Natal, as dicas são os bonecos pequenos e o brilho das almofadas em formato de árvore bordadas em paetês e canutilhos. Já pensou em fazer seus próprios cartões de Natal ou embalar os presentes em caixas decoradas com as técnicas do scrapbook? É só passar na Selga para conferir as novas folhas de scrapbook estampadas com os mais variados temas natalinos. Há também opções com glitter, dupla face e face simples. Seu trabalho pode ser enriquecido ainda com os adesivos decorativos que você também encontra na Selga.